Bom, vamos falar agora de um drama no Brasil, a fome. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ir a Roraima amanhã para visitar o povo indígena Yanomami. Paula Lobão, ao vivo conosco. Paula, boa noite, seja bem-vinda. Conta pra gente qual o motivo da ida do presidente e quem vai compor a comitiva nessa viagem. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham nesta sexta-feira. O presidente Lula embarca para amanhã, sábado, para Roraima. Ele que vai verificar pessoalmente a situação de desnutrição de crianças indígenas. Ele, inclusive, foi nas redes sociais dizer que essa é uma situação absurda. O presidente Lula escreveu: recebemos informações sobre a absurda situação de desnutrição de crianças Yanomami em Roraima. Amanhã viajarei ao estado para oferecer o suporte do governo federal e, junto com nossos ministros, atuaremos pela garantia da vida de crianças Yanomami. Imagens foram publicadas nas redes sociais circulando hoje, mostrando a situação de desnutrição, crianças indígenas Yanomami muito magras, e a etnia, inclusive, já havia denunciado essa situação de falta de assistência de saúde à etnia no ano passado. Em Roraima, o presidente ele vai ser recebido pelo governador do estado, o governador Antônio Denário, que disse, inclusive, que Lula deve visitar as instalações de saúde, a estrutura de atendimento de saúde aos indígenas, e ele foi à rede social dizer e enfatizar principalmente que os centros de saúde para a população indígena são de responsabilidade do governo federal. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, vai acompanhar o presidente Lula nessa comitiva que sai daqui de Brasília amanhã. Ela, inclusive, também foi às redes sociais manifestar sobre essa situação. Ela escreveu que os Yanomami enfrentam uma crise humanitária e sanitária. É inadmissível ver nossos parentes morrerem de desnutrição e fome. Quem também acompanha o presidente Lula nessa viagem, integra a comitiva, é o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Ele disse rapidamente quais são as primeiras estruturas que o governo federal deve montar ali naquela região, no estado de Roraima. Vamos ouvir agora o ministro Wellington Dias. Hospital de campanha, medicamento, alimentação, equipes de profissionais, e o objetivo é tratar de forma emergencial aquilo que necessita de atenção emergencial, integrado com o Estado, com municípios, com as entidades, com ali a presença das Forças Armadas, ali a presença também do Ministério da Justiça, Segurança, enfim, mas também aqui ter um plano que possa garantir as condições de qualidade de vida, de dignidade para os povos indígenas, assim como a população de Roraima e do Brasil. Paulo, e como a FUNAI e o Ministério da Saúde reagiram às denúncias na terra Yanomami? Olha, desde segunda-feira, o Ministério da Saúde está com agentes no estado fazendo todo um diagnóstico, um levantamento dessa situação de saúde do povo Yanomami. A FUNAI e o Ministério da Saúde montaram, inclusive, um planejamento, uma ação, uma estrutura emergencial naquela região, e vão fazer, entre essas ações, reuniões virtuais toda semana, com a presença, com a participação de lideranças indígenas, representantes também das organizações da sociedade civil. Quem também deve participar são as universidades e órgãos do governo federal. O Ministério da Saúde também disse que uma equipe está sendo enviada para o território Yanomami para que, em loco, possa fazer o diagnóstico, o levantamento da situação de saúde desse povo na região. Lembrando que a terra Yanomami, ela é a maior reserva indígena do país. Agora, o que se sabe também é que, por causa das precárias condições de vida desse povo Yanomami e também pela atuação do garimpo ilegal naquela região, tudo isso acaba agravando ainda mais a situação e a falta de assistência de saúde a esse povo indígena. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Paula Lobão. Obrigada até então pelas informações.
Bom, Marcelo Suano, é triste a situação no Brasil, né? Brasil que ainda tem parte da população que passa fome, que sofre de fome. No caso destes indígenas, falta toda uma assistência, né? Bom, 3 pontos eu acho que devem ser destacados. O primeiro deles, as populações indígenas, elas devem ser respeitadas, devem ser cuidadas, mas devem ser inseridas no conteúdo da sociedade brasileira. Este é o primeiro ponto. Segundo, não é muito adequado se utilizar de uma situação trágica, porque se são 470 ou 570 pessoas mortas durante um governo, tomar este ponto como um elemento para uma narrativa com o objetivo de colocar a culpa num passado recente, já se eximindo de possíveis erros futuros. Quem quer construir algo tem que partir do agora. E deste agora seria quais são as medidas concretas para dar a esses indígenas o conteúdo que eles merecem de serem inseridos na sociedade brasileira, como foi muito bem apresentado. É uma reserva indígena. A questão é, essas populações indígenas serão vistas como objetos de estudo científico e curiosidade antropológica ou como cidadãos? Este é o ponto. Eles devem ser vistos como cidadãos. E eu falo isso com muita tranquilidade, sem ter qualquer risco de alguém me acusar de qualquer coisa que seja, porque eu sou descendente de indígena e poderia reivindicar esta condição. E não o faço, porque eu fui colocado no meu certidão de nascimento como originário de italianos e portugueses, além de indígenas, majoritariamente europeu. Acabou ficando assim. Mas eu teria muito orgulho de colocar-me como indígena. E ali fica o ponto principal. O que deve ser feito é introduzir esta população na sociedade brasileira e não tratá-los como objeto científico. Tá certo. Agora, lhe parece algo pontual? Talvez seja preciso ampliar para uma política de saúde para esses povos, os indígenas sobretudo, e esse ministério que tem uma indígena como chefe da pasta, isso pode mudar rapidamente? Vê avanços em colocar uma indígena para chefiar uma pasta como essa? Não necessariamente. O que é preciso é que haja uma pessoa que tenha competência técnica para entender a tramitação política, como se faz uma política pública, além de negociar essa política pública com todos os segmentos da sociedade, porque uma política pública precisa de recursos. Não necessariamente ela, por ser indígena, vai conseguir resolver o problema. Talvez ela tenha uma sensibilidade maior, mas isso não tem uma conexão imediata. Por qual razão? Porque você pode ter alguém que, apesar de ter os vínculos com os povos indígenas, esteja mais preocupado com questões ideológicas e menos em trazer soluções para que esses povos recebam tudo aquilo que deve receber um cidadão brasileiro. Este é o ponto. Por exemplo, o isolamento a que eles foram colocados, os hospitais de campanha. Com todo respeito, ao longo da pandemia, hospitais foram criados, recursos foram destinados, mas também foi colocada uma situação que eram decisões que caberiam aos governadores do Estado. Por isso, criar uma narrativa para culpabilizar exclusivamente o governo federal anterior, eu acho que é inadequado para quem quer pacificar o país e resolver os problemas da nossa sociedade. Agora, Marcelo, as imagens que estão circulando nas redes sociais, essas imagens que mostram essas crianças subnutridas, né, bem magrinhas, desnutridas, também tem uma outra imagem, olha só. São perturbadoras, né? Imagens chocantes aqui pra gente. Nós vivemos numa parte da sociedade que ver uma coisa dessa é bem difícil, mas saber que ainda existe esse tipo de situação precária, horrorosa no Brasil. Olha só essa imagem, que triste. No Brasil é triste, né? É lamentável saber que isso ainda existe em território nacional. Eu vou além, Kalina. É indecente. Não se pode permitir que qualquer ser humano seja colocado numa situação de penúria. Mas isso não se dá com assistencialismo, isso dá com planejamento, transferência, uso adequado de recursos, criação de projetos, a introdução dessas populações na nossa sociedade com todos os direitos que devem ter, participar do século XX, além da preservação da sua cultura. Basta que se veja, se não é participar do século XX, jamais seria dado o direito de uma indígena ocupar um ministério, dentro de uma lógica que é uma lógica ocidental do século XXI, com todo respeito, porque vale para um e não vale para os outros. Tem que ficar muito claro, essas pessoas têm que ser tratadas adequadamente e inseridas na sociedade brasileira e respeitadas como cidadãs e não como objeto de estudo. Eu sempre vou frisar isso,
porque eu vi isso de muito perto.